Bem-vindo ao Domingo de Estrutura. Hoje vamos aprofundar aqui um ponto, tá, que muda completamente aí a leitura de mercado, tá? Então, nem toda região desenhada no gráfico tem a mesma importância. Então, existem diferenças entre zona forte, tá? Existem diferenças entre zona forte e zona fraca. E entender essa diferença evita aí muitos erros de interpretação. Então, aqui não estamos falando de opinião, tá? Estamos falando aí de reação de preço. Então, observe essa estrutura no mini índice, tá? Aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui uma região, tá? Onde o preço chegou e reagiu rapidamente, tá? Aqui ele iniciou, ó, tá? Acumulando, ficou aqui bem consolidado, ó, tá? Então, nessa região, o preço consolidou bastante. E aqui houve rejeição e houve defesa, ó. Olha só isso aqui, ó. No dia seguinte ele abriu, tentando romper essa região, mas houve, tá? Olha só isso aqui. Ele tentou romper essa região, mas houve rejeição, ó. Ele não deu continuidade, tá? Houve defesa, então houve deslocamento após o toque. Tocou, tá? Rompeu só um pouquinho aqui, ó. E teve aí um deslocamento. Então, isso é característica de zona forte. Então, essa zona aqui, ó, é uma zona, tá? Uma zona forte aqui, ó. Então, zona forte não é a que você desenha, tá? Ou a que está em sua cabeça. É a que o mercado confirma através de reação. Então, você tem que observar a reação do mercado. Isso que é importante. Então, agora observe aqui a outra região. Então, a outra região aqui, ó, o preço chega, olha essa região aqui, ó, tá? Então, o preço chega, faz uma pequena correção, tá? Testa e faz uma correção e rompe com facilidade. Então, aqui, ó, e aqui aquele, a gente conhece bastante o candle de continuidade aqui, ó. Então, o preço, ele só testa, faz uma pequena correção e já abre aqui, ó, o dia com candle de continuidade. Após esse teste que ele fez aqui, ó, dessa região que nós falamos, dessa zona forte. Então, nessa zona fraca aqui, ó, isso aqui é uma zona fraca, e ele rompe com facilidade, pouca rejeição. Você percebe aqui, ó, não teve tanta rejeição aqui, ó. O preço passou com facilidade aqui. Então, pouca continuidade, contrário, o preço subindo e não teve continuidade contrária. Pelo contrário, ele formou a estrutura, tá, de alta e continuou essa estrutura. Então, isso é zona fraca. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, é uma zona fraca, tá? Então, o preço poderia, claro, também testar aqui e voltar tudo, poderia, como ele fez aqui, ó, porque essa aqui é uma região forte, tá? Essa é uma região forte, só que o preço testou aqui, por ser uma região muito forte, forte de quê? De venda? Não, de compra, tá? É uma região forte de compra. E aqui é uma região fraca, então o mercado, se você começar a observar, ele atravessa zonas fracas sem esforço, tá? Ele atravessa aqui, ó, sem esforço nenhum. Mas ele respeita as zonas fortes, tá? Com reação. Olha só a reação desse preço, ó. Olha só a reação desse preço. Ó, olha onde ele veio buscar, tá? Porque aqui é uma região muito forte. Se eu olhar para trás aqui,
olhar mais para trás, a gente vai ver que a região aqui, uma zona muito forte. Então, ele respeita as zonas fortes com reação, tá? Então, essa diferença, tá, é estrutural. Então, normalmente, zonas fortes, tá, apresentam, por exemplo, rejeição clara. Olha só, isso aqui, rejeição clara, tá? O preço não voltou, mas aqui, ó. Olha só. Então, rejeição aqui, ó, clara, tá? Reação rápida. Olha só o que o preço já fez, tá? Deslocamento após o toque. Tocou, que aqui não deixa de ser um toque nessa região, tá? Ele tocou a região e após o toque, tá? Ele faz esse deslocamento, né? Pega a sua direção aí, ó, direção de alta, tendência de alta. Então, tem testes com defesa também, tá? Em zonas fortes você vai perceber, ó, ele testou e teve defesa. Testou, teve defesa e ainda rompeu, tá? Essa zona. Então, já as zonas fracas, você observar aqui, ó, zonas fracas aqui, ó, isso aqui é uma zona fraca. Então, essa zona aqui, ó, tá? Pouca reação. Então, o preço testou, fez uma correção que é normal do preço, tá? Essa correção aqui é normal, tá? E deu continuidade. Então, rompimento direto. Aqui, ó, quando ele rompeu aqui direto, essa região, por mais que ele tenha testado aqui, ele poderia testar aqui para cima, fazer isso aqui, ó, para depois ir, mas não. Rompeu direto, foi esse candle aqui ainda de continuidade. Então, falta de sustentação e travessia aí rápida. Então, aqui ó, não sustentou o preço. Foi mais forte aqui a compra. Então, o erro aqui é comum de quem está começando é acreditar que toda linha desenhada no gráfico tem relevância, tá? Mas quem decide isso não é o trader, tá? Não é a sua cabeça, não é o que você pensa, não é o que eu penso, tá? É o comportamento do mercado. Então, quando o preço retorna várias vezes para uma região, tá, e reage, existe memória de mercado ali. E nem aqui, ó, existe memória de mercado. Se olhar para trás, ele testou várias vezes isso aqui, ó, acumulou, então tem uma memória de mercado aqui. Quando ele atravessa isso aqui, ó, sem esforço, porque o que é que acontece aqui, ó? Duas situações, ó. Essa aqui é uma região forte, tá? Mas não é só aqui, olha, se você olhar para trás aqui é a mesma coisa. Aqui ele já atravessou ela aqui com o candle de continuidade e aqui confirmou, tá? Uma confirmação. Então, quando ele atravessa sem esforço, não existe defesa suficiente. Então, isso muda completamente, tá, a forma de interpretar rompimentos, que às vezes a gente interpreta rompimentos daí de forma equivocada. Então, romper uma zona fraca muitas vezes significa apenas continuidade natural. Aqui o preço estava tentando forçar, tá, uma queda. Tá? Aqui não foi forçar, aqui foi natural. Olha só onde esse preço veio, em topos históricos. Tá? Então, romper uma zona fraca muitas vezes significa apenas continuidade natural, mas romper uma zona forte exige aí absorção real de ordens, foi o que não teve aqui. Tá? Não teve aqui, ó. Então, por isso, leitura vem antes da execução. Guarde isso, leitura vem antes da execução. Estrutura não é acumular linhas no gráfico. Cada linha dessa, tá, tem um sentido, ó. Então, não é aleatório. Então, estrutura é observar comportamento. Então, estrutura não é acumular linhas no gráfico. Então, o profissional simplifica. Ele observa a reação,
tá? Se houver defesa, existe relevância? Se não houver, é apenas passagem, tá? Então, essas coisas, às vezes, vocês não observam. Então, comece a observar não apenas onde o preço chega, tá? Mas como ele reage quando ele chega. Isso é importante, tá? Então, quando ele reage. Então, aqui, ó, como é que ele reage aqui, ó, tá? Quando ele chegou aqui, não teve continuidade. Como é que ele reage aqui? Como é que ele reage aqui? Aqui ele atravessou, tá? Você tem que começar a observar isso, porque é ali que a estrutura se revela. Então, a gente não observa essas coisas. Às vezes, quando está operando, ó, quando você olha aqui, ó, um cano de força desse, você olhou aqui, então aqui você só vai pensar em comprar, tá? Então, é ali, tá? Nessas situações que a estrutura se revela. Então, estrutura permanece, tá? Mas é isso aí. Nos vemos no próximo domingo de estrutura.